ela diz assim: a glória deste novo templo será maior que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a minha paz, declara o Senhor dos Exércitos. Amém? Amados, esse verso ele é bastante conhecido de muitos cristãos. E o tema da mensagem dessa noite é a glória da última casa, ou aí no caso da versão NVI, da casa antiga. Escolha qual fica melhor, mas o tema é esse, a glória da última casa. E esse texto, esse verso, ele é muito utilizado até como uma frase talvez motivacional. Muitos, quando vão fazer alguma reforma ou vão reconstruir um templo, usam esse texto como base para isso. Olha, a glória do novo templo, a glória desta última casa será maior que a da primeira. Muitos até utilizam esse verso também para dizer que o céu seria essa glória da última casa. Seria o lugar onde não haveria choro, tristeza, nem dor. Então, a gente fica nessa expectativa que a glória da última casa, dessa segunda casa, ela vai ser maior que a da primeira ou da antiga. Mas talvez por falta de um conhecimento do contexto e da aplicação desse versículo, a gente acaba perdendo a real compreensão que ele quer trazer para as nossas vidas. E eu garanto a você, é uma bênção. E é sobre isso que eu quero tratar com os irmãos nesta noite. A aplicação, o contexto do porquê o profeta Ageu, em nome do Senhor, não foi ele que disse, mas ele deu um recado de Deus ao povo, disse o que disse. Então, para a gente começar, para a gente entender esse texto e compreendê-lo de maneira melhor, nós precisamos entender três coisas. Primeira coisa, o povo de Deus ali em questão, que o profeta Ageu traz essa mensagem, havia desobedecido a Deus. E a desobediência que aquele povo tinha cometido foi tamanha que gerou ao povo uma consequência muito séria e pesada. Qual foi? Escravidão. Um rei chamado Nabucodonosor, da Babilônia, foi lá, tomou a cidade, acabou com o templo, acabou com os muros, destruiu tudo e levou cativos para a Babilônia. Inclusive um deles é Daniel, que talvez muito aqui dos irmãos já ouviram falar. Ele foi um dos que foi levado para o cativo ali na Babilônia. E em 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 25, verso 9, Gabriel vai colocar para nós vamos ter o retrato do que aconteceu. Olha lá, Nabucodonosor incendiou o templo do Senhor, o palácio real, todas as casas de Jerusalém e todos os edifícios importantes. Uma questão geográfica, só para você também se situar. Nesse momento aqui, nós só temos a tribo de Judá existindo. A tribo, melhor dizendo, o reino de Judá, o reino do sul. O reino do norte, que era formado por 10 tribos, já havia sido destruído, não há mais. E nós só temos agora a tribo de Judá, a capital, Jerusalém. Então nós estamos dentro de um contexto de destruição, havia tudo acabado. E eu já disse aqui a outra vez e repito, para o judeu, a terra é algo muito importante. Não é apenas uma posse ou algo que você deixou ali um dinheiro, assinou um contrato, é seu. Vai muito além disso, é algo espiritual. É promessa de Deus para o povo. Então imagina você tirar algo que para eles não é só terreno ou financeiro. Você mexeu em algo que é espiritual. Eles perderam terra, eles perderam templo, eles perderam a casa, perderam tudo. E perderam por causa da desobediência. Isso já me leva a pensar, amados, que as nossas desobediências são a causa das nossas quedas. Quantos aqui já foram em São Paulo e viram a réplica do Templo de Salomão? Quantos aqui já foram? Lindo, né? O Templo de Salomão era mais bonito que aquele. E foi ao chão. Foi destruído. Porque o povo desobedeceu a Deus. Eu lembro do filme Titanic, onde em um dado momento do filme, o capitão daquele navio disse: nem Deus derruba esse navio. E o navio caiu. Afunda, né? Vocês entenderam? Então esse é o primeiro ponto.
A desobediência daquele povo gerou ruína, o templo foi destruído, terra foi perdida, eles agora são escravos. Ok, 70 anos depois, o rei Nabucodonosor da Babilônia não domina mais Israel. Agora nós temos um novo domínio, o Império Persa. E então, 70 anos depois, o rei Ciro, rei da Pérsia, ele emite um decreto. Ele diz: olha, os judeus estão liberados para voltar para Jerusalém, para levantarem um novo templo ao Deus vivo. Eu assino o decreto, pode voltar. Em Esdras capítulo 1, do verso 1 ao 4, coloque para nós, Gabriel, nós vamos ter também esse relato. Esdras 1, do verso 1 ao 4. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor, falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino, nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. E que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Então Deus move um coração de um homem que não faz parte da linhagem do povo hebreu, não é judeu, mas Deus move quem Ele quer para cumprir o propósito dele. E Ele então move o coração do rei Ciro. O povo então volta. E o terceiro ponto que eu quero tratar com os irmãos é que o profeta Ageu, junto com o profeta Zacarias, então profetizam nesse contexto, nesse tempo. É por isso, amados, quando você for estudar a Bíblia, nós temos a divisão do Velho Testamento. E o profeta Ageu, ele é considerado um dos profetas menores. Então você não pode ler o livro de Ageu se você não ler Esdras, se você não ler o contexto, até um pouquinho ali de Neemias. Porque os livros proféticos, Ageu, Zacarias, Malaquias, eles não são livros isolados. Eles contam uma história de livros que na Bíblia estão lá atrás. Então toda vez que você for estudar os livros proféticos, Isaías, Jeremias, Ageu, Zacarias, Malaquias, estude os livros que fazem a base para cada palavra dita pelos profetas. Amém? Todos estão comigo até aqui? Ok, vamos continuar então. Só que a reconstrução desse templo que o rei Ciro pediu para eles fazerem, teve dois problemas. Primeiro problema, vamos ler lá Esdras capítulo 3. Esdras 3, do verso 10 ao 13. Os irmãos estão vendo que nós estamos lendo o livro de Ageu, mas estamos usando como pano de fundo o livro de Esdras. Se você pegar na sua Bíblia, Esdras está lá atrás e Ageu está lá na frente. Então a gente não pode fazer essa leitura se não tiver essa conexão. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com as suas vestes e as suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos tomaram seus lugares para louvar o Senhor conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, o seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, agora vem um problema, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz, quando viram o alicerce, o lançamento dos alicerces desse templo, do novo templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. E o último verso, 13, não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia um barulho tão grande, enorme, e o som foi ouvido a grande distância. Primeiro problema, reclamação. Isso só acontece lá. Quem aqui já fez reforma de casa, já levantou, né, teve que
mudar alguma coisa. Alguém aqui dessa igreja já fez reforma? Dá trabalho? Muito. A grande questão, irmãos, é que Deus dá ao povo a oportunidade de voltar e reconstruir o lugar da adoração a Deus. Só que há um problema. A galera mais velha que viu aquele templo bonitão que Salomão levantou, olha para o novo templo e fala assim: meu Deus, na minha época era porcelanato, os caras estão fazendo piso agora. Oh Jesus, na minha época o louvor, agora não usa mais a harpa. Cadê a harpa? Cadê a bateria laranja? Essa bateria cinza? Ai. A pintura antigamente era verde e branco, agora colocaram um amarelo. Que tristeza. Começaram a reclamar, e não era povo de fora, era o próprio povo. E aí teve uma divisão. É como se aqui na igreja, amados, da metade aqui, desse risco desse banco para cá, glorificasse a Deus pelo novo tempo que a IBNA vive. E desse risco para cá, ai, mas que saudade. Oh Deus, na minha época tinha isso. Cadê? E aí o barulho, ninguém dava para saber. O povo está celebrando ou o povo está reclamando? Esse é o primeiro problema quando a gente começa a fazer uma reconstrução da nossa vida. Você vai para a igreja para quê? Estava vendo hoje no YouTube um cantor, um rapper americano, chamado Kanye West. Ele se converteu, pelo menos é o que se diz. E ele foi em uma igreja. E o vídeo era americano, então todos os comentários em inglês. Aí eu só ia clicando, traduzir para o português. E aí, alguns elogiavam, outros criticavam. Uns elogiavam, outros criticavam. A história se repete. E toda vez que nós entramos em um processo de reconstrução, prepare-se. Uns vão bater palma e os outros vão contar piada. Vão torcer para a sua queda. Segundo problema da reconstrução do templo. Esdras capítulo 4, verso de 1 a 5. Vamos ler lá. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados, o povo de Judá, estava voltando, e eles estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel, que era o governador de Judá, e com os chefes das famílias, e disseram: vamos ajudá-los nessa obra, porque como vocês, nós buscamos o Deus de vocês, e temos sacrificado a Ele desde a época de Esar-Adom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua e os demais chefes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo. Deu aquela cortada, né? Aquela faca tramontina. Não compete a vocês a reconstrução do templo de nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Verso 4. Então, a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e atemorizá-lo, para que não continuasse a construção. Pegaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem o seu plano. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dário, reis da Pérsia. Sabe quanto tempo durou isso? 18 anos. Deixa eu falar uma coisa. Sabe quem é esse povo que se levanta contra o povo de Judá? Os samaritanos. Sabe quem eram os samaritanos? O antigo reino do norte. Lembra, Israel era dividido em reino do norte, reino do sul. Então aqui no reino do norte o povo é dizimado, é destruído as tribos, não existe mais. Então os samaritanos, que se misturam com outras nações, além de adorar a Deus, adoram outros deuses. Eles se levantam contra o próprio povo, digamos assim, para impedir que o templo fosse reconstruído. Porque para eles a adoração a Deus era no Monte Gerizim, e para os judeus era no templo. Por isso que Jesus em João capítulo 4 vai dizer: vocês não vão adorar a Deus nem no Monte Gerizim, nem no templo, mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então o próprio povo
Tinha um pouquinho de sangue hebreu ali. Eles se levantam para a reconstrução. Eles se levantam para impedir, para parar a obra. E fizeram e conseguiram. E por 18 anos, a ordem que Deus havia dado através de Ciro foi impedida. Porque o inimigo se levantou contra aquele povo. Os irmãos já estão entendendo aonde eu quero chegar? Quando você reconstrói a sua vida, quando você começa a colocar a sua vida nos caminhos do Senhor, primeiro, as pessoas vão reclamar, vai ter murmuração, ninguém vai acreditar. E segundo, você vai receber investidas do inimigo. E às vezes o inimigo se chama tio, tia, irmão, irmã, mãe, pai, primo e membro de igreja. Nós estamos dentro de um contexto onde Deus quer reconstruir, mas a murmuração e as investidas do inimigo estão querendo atrapalhar. Mas vamos lá agora para Esdras 5, a gente está caminhando. Esdras capítulo 5, verso 1 e 2. Então, melhor dizendo, ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, que foram os profetas que profetizaram nesse tempo, descendentes de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Tatenai, governador do território a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros foram logo perguntar a eles. Melhor, era até o 2, né? Mas vamos terminar aqui. Quem os autorizou a reconstruir este templo e estes muros? Amados, outra lição que nós aprendemos: toda vez que você for reconstruir a sua vida, o templo do Espírito Santo que é você, vão reclamar, vão investir, mas Deus sempre levanta alguém, um pastor, um homem e uma mulher de Deus, seja quem for, para dizer algo de Deus para a sua vida. E se você está aqui nesta noite, Deus lhe trouxe aqui para ouvir esta mensagem. Então nesse tempo Deus levanta o profeta Ageu e Zacarias, e hoje Deus levanta o pastor Israel. E tentaram parar o povo, porque a ordem era para parar. Eu não falei aqui, eu estou tentando ser um pouco mais enxuto, porque o nosso tempo urge. Mas os samaritanos levam uma carta para Artaxerxes e falam: Artaxerxes, esse povo é rebelde, não deixa eles reconstruírem o muro, porque se você permitir, eles vão se rebelar contra você, é um povo complicado. Artaxerxes compra a ideia e manda o decreto, 18 anos de obra parada. E aí, Ageu se levanta e diz assim: nós vamos refazer esse templo. Ah, mas mandaram parar. Não importa, Deus nos deu uma ordem, nós vamos reconstruir esse templo. Então o povo se levanta e começa a reconstruir. E aí, nós vamos lá para Esdras. Hoje nós vamos ler bastante o livro de Esdras, que é a base dessa história. Esdras 5, do 7 ao versículo 7, por favor. Quando então o povo de Deus começa a reconstruir, o povo samaritano manda uma carta para o rei Dário. Em outras palavras, fofoca. Queriam atrapalhar o projeto, então vamos dedurar. O relatório que lhe enviaram dizia o seguinte: ao rei Dário, paz e prosperidade. Informamos ao rei que fomos à província de Judá e ao templo do grande Deus. O povo o está reconstruindo com grandes pedras e já estão fixando as vigas de madeira nas paredes. A obra está sendo executada com diligência e apresentando rápido progresso. Para aí, pura fofoca. Ok? Esdras ouve todo o relatório. E no final da carta, Jean, está escrito assim: eles estão reconstruindo o templo porque eles estão dizendo que o rei Ciro emitiu um decreto liberando. Eu acho que não é verdade. O senhor pode dar uma olhada nos arquivos? E Esdras então vai ver, capítulo 6. Esdras capítulo 6. Melhor dizendo, o rei Dário. Então o rei Dário viu a carta, leu, ele falou então o seguinte: mandou então fazer uma pesquisa nos arquivos da Babilônia, que estavam nos locais em que se guardavam os tesouros.
Encontrou-se um rolo na cidade de Equibatana, na província da Média, e nele estava escrito o seguinte que Dário comunicou. No primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto acerca do templo de Deus em Jerusalém, nesses termos: que o templo seja reconstruído como local destinado à apresentação de sacrifícios, e que lancem os seus alicerces, e ele terá 27 metros de altura e 27 metros de largura. Para aí. Eu ouvi essa semana um vídeo de um pregador que ele dizia assim: quando você tem uma palavra de Deus, você tem tudo. Porque quando Deus dá uma palavra e libera uma palavra, Ele cumpre o que Ele prometeu. Às vezes você está passando pelas dificuldades da vida e não consegue compreender o porquê. Mas eu quero dizer que sobre nós, Igreja de Cristo, foi liberada uma palavra. E Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Receba e toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Porque não importa o que você passa, a palavra foi liberada. Você vai atravessar o outro lado porque Ele prometeu estar com você. Como vai ser? Aí Ele não contou. Ele deixou esse plano escondido. Mas Ele prometeu estar conosco. Palavra liberada, Deus não volta atrás. E aí, depois de ter explicado todo esse contexto para você, agora sim, nós vamos ler o livro de Ageu, capítulo 2, a partir do verso 1. Quantos entenderam o contexto do verso, digam amém. Ah, que bom. No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte aos governadores de Judá: Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem, ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. O meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos exércitos: dentro de pouco tempo, farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. E aí o verso que nós lemos: e a glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos. Amém, igreja? Os irmãos estão entendendo o que está acontecendo? O povo sofre por causa da desobediência. Talvez você que está aqui nessa noite está em desobediência a Deus, tem vivido uma vida longe dos caminhos do Senhor. E assim como o povo de Israel, você está vivendo em ruínas. A sua vida não tem sentido. A sua vida é um cristal todo quebrado, espatifado no chão. Porque quando você e eu desobedecemos a Deus, a ruína nos é proposta. Aquele povo que se engrandecia do templo que tinha, da força que tinha, foi todo quase dizimado, foi levado como escravo por causa da desobediência. Mas então eles retornam, reconstroem, começam a reconstrução. Só que no meio da obra, amados, vem murmuração, vem reclamação. Ah, tá feio, não vai dar nada, você não vai conseguir, isso dá trabalho demais. Ninguém já vieram aqui, tentaram, vocês não vão conseguir. Além disso, estão tentando reconstruir, vamos parar aquela obra, vamos fazer de tudo para o negócio parar. Mas o povo de Deus permanece, porque o Deus que faz tremer céus, terra, continentes, deu uma ordem, e ele disse: coragem, 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 porque eu estou com vocês. Toda essa longa história nos traz ensinos preciosos. E o primeiro é:
Sua desobediência vai te levar à ruína. O templo tão glorioso caiu. Trazendo essa aplicação para as nossas vidas. Se você não voltar os seus olhos para o Senhor, seja você quem for, pastor, membro de uma igreja, homem, mulher, jovem, adolescente ou criança, você vai cair. E a segunda lição é que apesar do nosso cair, da ruína, você serve um Deus que pela palavra, e nós acabamos de ler e estudar, ama reconstruir o homem e a mulher. Deus ama ver pessoas caídas e destruídas por Satanás. Ele ama estender as mãos e dizer: volta, eu amo você, eu quero te reconstruir. O Senhor tem prazer na reconstrução da tua vida. Eu lembro de um hino que eu gosto muito, que dizia: quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão. Aleluia. Talvez você está caído, como o povo de Israel caiu, o pó. Talvez você tenha se sentido um lixo, pensando em suicídio, pensando em hoje abandonar a sua casa, a sua família. Talvez até, amados, pensando em abandonar o Senhor, porque chega em um culto como esse e se sente vazio, não se sente tocado, transformado. Quero dizer nessa noite que o Deus da reconstrução está aqui. E assim como foi com o povo de Israel, Ele emitiu um decreto: coragem! Porque eu estou com você. Eu estou com você. E a terceira lição: em uma reconstrução haverá murmuração e investidas do inimigo. Mas ouça hoje: coragem, coragem, coragem. Eu estou com você. Eu, como pastor, sou um ser humano e às vezes a gente quer baixar a cabeça. E ontem estava cabisbaixo. Cheguei em casa, abri a minha Bíblia, tentei orar e não consegui. Parece que não ia. Comecei a ler a Bíblia, me deu sono, eu dormi. Gabriela então foi lá no meu escritório, me acordou, né? Levantei, assustado. Deitei na cama, não consegui dormir. E aquilo me perturbando. Levantei da cama e voltei para o meu escritório. Falei, eu vou orar de novo. Não consegui. Peguei o violão. Toquei uma música. Cantei. Ainda não tinha ido. Peguei minha Bíblia, que já tinha tentado ler alguma coisa. Eu falei, Deus, onde eu vou abrir? Peguei de novo a minha Bíblia e me veio na cabeça Salmos. Então abri o livro de Salmo, e eu vou pedir para o Gabriel colocar, e eu li no Salmo 130. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os Teus ouvidos à minha súplica. Se Tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser,
e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Amém, igreja? E Deus me tirou lá do buraco. Falou, levanta. Coragem. É nítido o que Deus tem feito e vai fazer por esta igreja, eu não tenho dúvidas disso. Mas Igreja Batista Nova Andradina, coragem, porque às vezes vai cansar, às vezes as lutas vão vir, você vai estar aqui com a sua família, e dentro da sua casa você vai estar passando por dias difíceis, de você não querer levantar da cama, de você não querer sair para trabalhar, de você não conseguir dar um sorriso. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Foi isso que Deus fez com aquele povo. Ageu, dá um recado para eles. Eu estou com vocês, eu tirei vocês do Egito, e se eu falei para reconstruir, não tem Artaxerxes, não tem decreto, não tem nada, eu movo céus, terra, continentes, porque eu sou o Senhor, eu estou com vocês. Coragem ao trabalho, vá, coragem ao trabalho. Eu quero dizer sobre você, uma mensagem de Deus nessa noite. Se a tua família está passando por lutas, coragem ao trabalho, eu estou com você, diz o Senhor dos Exércitos. Se você está com dificuldade na vida financeira, vai trabalhar e coloque na cabeça, coragem, o Deus dos Exércitos está comigo. Nós não somos dos que retrocedem, nós somos aqueles que olham para o sacrifício de Cristo na cruz, e a gente olha para lá e fala, se Ele venceu a morte e ressuscitou, eu também vencerei todas as coisas, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. E por último, toda reconstrução tem um peso de glória maior do que outrora já houve. Porque toda reconstrução que Deus está, habita a paz e a presença do Senhor. Nossa igreja tem 58 anos de história. Os próximos 58 anos serão infinitamente melhores do que os que nós já vivemos. Porque nós estamos em eterna reconstrução. E quando Deus está na reconstrução, ali habita a paz e a mão do Senhor. Creia nisso, igreja. Se você crê, diga amém. Amém. Talvez você que está aqui nessa noite está dizendo, pastor, eu quero reconstruir a minha vida, mas eu perdi o que eu tinha. Eu quero dizer a você, isso não é um problema. O Deus que você serve é o Deus de toda a reconstrução. E Ele quer dizer a você nesta noite, coragem ao trabalho, porque a glória do que eu vou fazer vai sobrepor o que você já viveu. Se você já viveu algo bom, vem para mim, e eu faço você viver coisas infinitamente melhores e maiores, que você não sabe, porque eu estou com você. Ministério de Louvor vai cantar agora uma canção que diz tudo para mim. E tem tudo a ver com essa mensagem. Você precisa romper em fé. Eu estou falando aqui para um público onde o Espírito Santo de Deus sonda os corações. E talvez você que está aqui sofre com depressão. Talvez você que está aqui nesta noite sofre com a tristeza da família destruída, da solidão, você se sente sozinho. Talvez você que está aqui nesta noite sofre porque ainda não teve um encontro real com Jesus. A sua vida está destruída e você sabe disso.
Você está olhando para si agora e vendo: eu preciso ser reconstruído, porque os meus muros foram destruídos, eu estou pó, eu estou num buraco, e eu clamo: Jesus, me tira dali, Jesus, me toma pela mão, me faz andar sobre as águas. Amados, eu quero dizer a você, não é a minha palavra, nem eu, mas se você orar hoje ao Senhor com fé, e clamar o nome de Jesus, invocar o nome dEle, Ele tira você, Ele reconstrói você, porque Ele já emitiu uma palavra minha a você: eu vou estar com você, eu vou estar com você. Você não está só. Eu não dormi porque eu sabia, eu estava com Deus, mas eu precisava do toque de Jesus. Eu acordei porque eu sabia, eu não saio enquanto o Senhor não falar comigo. Ele quer reconstruir você, Ele quer reconstruir a tua história, Ele quer construir teu casamento. Coragem, coragem. Eu conheci homens que oraram 10 anos pela conversão do pai, 10 anos, mas viram o fruto da fé, da oração, do joelho dobrado, porque o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pode pensar, do que você pode imaginar. Nós adoramos a um Deus vivo, amados. Eu quero ter a mesma reação que o profeta Isaías teve quando viu o Senhor sentado num alto e sublime trono. Nós precisamos nos arrepiar e temer, porque Deus está aqui, Ele está aqui, isso é sério. E aonde Ele está, a cura, a liberdade, a restauração, a reconstrução. Então nós vamos ficar de pé, amados, e nós vamos declarar: Senhor, eu vou romper em fé, porque cada vez que a minha fé é provada, o Senhor me dá a chance de crescer um pouco mais.